Bom dia a todos e a todas. Nesta sexta-feira em que nós encerramos uma sequência didática com os nossos tópicos literários. Nós que passeamos aí desde o século XII, chegamos ao século XVI. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Juliana Pádua e hoje nós vamos falar de Luís Vaz de Camões. Vamos continuar a falar sobre ele, mas agora com uma obra épica, chamada Os Lusíadas. Vamos inicialmente às nossas referências, já conhecidas. Continuamos aí com o livro de literatura brasileira que vocês têm, mas avançamos um pouquinho nas páginas de 89 a 95. Eu peço até que vocês olhem no AVA, na nossa disciplina, as propostas de atividades, o material disponibilizado lá. Nós estamos chegando perto já da próxima avaliação, então é interessante que vocês já vejam esse material. Também nós temos aí o livro de consulta teórica, Arte Literária Portugal e Brasil, e vamos aos nossos objetivos desta aula. Nós temos a retomada, de características do gênero épico, gênero já conhecido por vocês. Nós vamos analisar um pouco o contexto histórico e social de Portugal durante essas produções camonianas, em especial dos Lusíadas. E, é claro, nós vamos conhecer a obra máxima desse período e dessa produção de alcance universal. Aqui um pouquinho de mar. E eu vou começar com vocês com uns versos que são conhecidos do Fernando Pessoa, mas que tomarão uma dimensão muito mais significativa com o contexto que nós vamos trabalhar aqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Um pouco mais de mar, deste mar, que é um símbolo humano muito forte, mas para os portugueses tem algo bem especial. E aí nós passamos para Camões épico, com a produção Os Lusíadas. Se vocês me observarem aqui na minha imagem também atrás, eu tenho um outro símbolo, que é a Torre de Belém, de onde partiram os navegadores nessa expansão marítima, na obra de Camões. Então, também é outro símbolo para eles. E vamos pensando nesse espírito português de desbravar mares nunca dantes navegados, segundo Camões. Eu começo com um poeta português do século XX e muito simbólico e uma referência universal, que é o Fernando Pessoa, e que vai traduzir o espírito, essa relação entre o português e o mar e os sentimentos envolvidos nessa grande empreitada. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, o símbolo do mar, muito forte e representado aqui, é um aspecto dual e paradoxal de dor, sofrimento e glória. Então, é possível imaginar com uma aventura dessa, o que também não custou às pessoas e à nação. Mortes, fracassos, e até chegarmos ao alcance desse mundo maior, e das conquistas portuguesas. Então, por isso a frase aí, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O bojador vai ser um símbolo da superação, era o local de maior temor e por onde não se conseguia passar. Nós vamos ver isso durante a narrativa.
né? Conhecendo as partes dos Lusíadas. Então, o bojador é esse símbolo de superação. E o aspecto dual do mar, que tem a beleza e o perigo, né? O abismo e é o espelho do céu. O mar e a arte em Portugal, ontem e hoje, né? Quais são? Eu trouxe alguns símbolos, algumas referências para a gente pensar nessa produção cultural e literária também em Portugal. Uma referência muito bacana aqui é esse grupo Madre Deus, que tem músicas belíssimas, se tornaram muito conhecidas aqui no Brasil no início dos anos 2000. Eu vou depois disponibilizar para vocês vídeos com essas músicas, eu ia colocar aqui na aula, mas como a gente tem muita coisa, eu optei por depois apresentar. Então, vale muito a pena escutar, é belíssimo. É uma mistura de música erudita com a música popular, com fado, com características da própria produção musical portuguesa. Nós temos aqui também uma outra referência, que é o José Saramago, uma das obras mais conhecidas, os Ensaios sobre a Cegueira, uma produção importante e que analisa o comportamento social. O mote que aparece aí da questão social tem muito a ver até com o momento em que nós estamos vivendo, né? Em momentos de crise. E nós temos uma referência também importante do realismo português, que é essa de Queiroz, com a produção Os Maias. A Globo tornou conhecida tanto a obra quanto o grupo Madre Deus com a produção, em torno de 2002, e as músicas do grupo aparecem também nessa produção. E terminando aqui com o próprio Fernando Pessoa, com quem eu iniciei essa referência portuguesa, né, com o mar português, que é aí um poeta reconhecido, e não só em Portugal, como na literatura universal. Então, a gente precisa falar um pouquinho desse texto épico, né? Lembrar as origens, sabendo que surgiu na antiguidade, no período clássico, né? Referência grega especialmente, e para a gente resgatar esse período, vocês têm um material, né? Uma nota de aula chamada Antiguidade Clássica, que não cai diretamente na prova, mas que é a referência de todas essas obras que serviram aí de referência para a produção clássica. Então, é importante conhecer. Vocês já ouviram, né, falar um pouco, nós não podemos trabalhar a fundo, né? Não há tempo, mas a Ilíada, a Odisseia, e agora também apresento para vocês a Eneida, que são produções épicas, grandiosas, simbólicas, né, dessa produção. E a Eneida, em especial, é a principal referência para a produção de Camões, os Lusíadas, e Eneida trata de um herói mítico. Quando eu falo herói mítico, é sem uma comprovação de existência, assim como o rei Arthur, lá nas novelas de cavalaria. Então, Enéas, que se relaciona à fundação de Roma, e está ligado também à guerra de Troia, né? E por que Eneida e não Enéas? Mas Eneida seria o conjunto de uma saga dessa produção, referente a esse herói, assim como Odisseia é do Odisseu, Ulisses, né, Ilíada, e por aí vai. Na Idade Média, então, o grande representante, nós falamos sobre ele, o italiano Dante Alighieri, com a Divina Comédia. E na Idade Moderna, nós temos aí o português Luís Vaz de Camões, e hoje a proposta é justamente conhecer esse épico. Então, aqui, só para sintetizar esses épicos da literatura universal, a Ilíada e a Odisseia, atribuída a Homero, né, porque a gente nem tem certeza da existência dele. Os Lusíadas, sim,
de Luís de Camões. Nós temos também a Divina Comédia, de Dante, e a Eneida, de Virgílio, que é um pouquinho mais à frente, né, século I antes de Cristo, um pouquinho depois dessas duas primeiras obras aí da literatura universal, né, referências no Ocidente, que são Ilíada e Odisseia. Aqui a gente tem um monumento, símbolo dessa saga portuguesa com as navegações, né, o padrão, que é chamado Padrão dos Descobrimentos, é um monumento construído em Lisboa para homenagear essas grandes navegações, um marco, né, português. E o momento histórico, né, que a gente vai resgatar aí um pouco, é justamente esse período da expansão marítima, né, e com a expansão há um contexto que vai propiciar a divulgação dos valores renascentistas. O próprio Camões, né, que tem uma biografia aí bastante questionável, cheia de histórias, algumas até lendárias, né? Então foi conhecido como um grande aventureiro, e sim, foi alguém que bastante viajado, que conheceu 3 continentes, e todo esse conhecimento vai aparecer na obra Os Lusíadas, em aspectos históricos, geográficos, literários, mitológicos, e tem até a historinha, né, de que ele que ele preferiu salvar a obra, o épico dele, e deixar a amada morrer, a Dinamene. Então, mas assim, não existe uma comprovação sobre isso, né? Poucas coisas realmente podem ser colocadas a respeito da biografia de Camões. Fato é que ele é o grande representante desse ideal humano renascentista, como uma pessoa muito culta e racionalista. Então, esse o papel, né, que nós temos para divulgar e para tratar nos estudos sobre esse autor. Aí nós temos, né, o reinado de Dom Manuel, chamado Venturoso, e o reinado de Dom João III. Não sei se vocês se lembram, lá em Gil Vicente, né, nós tivemos o reinado de Dona Maria e Dom Manuel, né, e depois Dom João III, que a quem o Gil Vicente, né, atribui o Alto da Visitação, o monólogo do vaqueiro. E nós temos, nesse reinado, produções culturais, né, intelectuais bastante estimuladas, né? Mas não é possível esquecer também que nós estamos falando de um período da Inquisição, em que há esse controle das obras, inclusive os Lusíadas passam por isso, eu vou falar um pouquinho mais depois. Então, datam dessa época as primeiras gramáticas da língua portuguesa e o principal poeta do período, né? O Camões não é só a principal referência poética ou também épica, mas ele é importante até para a difusão e consolidação das gramáticas da língua portuguesa. A literatura serviu bastante para firmar vocabulários em determinadas nações. Nós temos, então, Camões fazendo esse papel em Portugal, temos Shakespeare contribuindo com esse aspecto na língua inglesa e Cervantes na língua espanhola. Então, vejam a importância aí também desses poetas e escritores. E aí nós vamos à importância da obra Os Lusíadas, né, o significado. Inicialmente é um poema épico, tão épico é esse feito grandioso, né, heróico, representativo de uma nação, especialmente de uma população, e que tem algumas determinações, é dividida em cantos, na forma em verso, né, e
adotando aí o que vocês já conheceram como o doce novo, o estilo novo, né? O doce estilo novo, com a medida nova. Então, nós temos a medida velha lá para a época medieval passada e a medida nova com os versos decassílabos. Então, um poema épico publicado em 1572, dedicado ao rei Dom Sebastião, que é aí neto, né, de Dom João III, que vai ser feito rei com 14 anos de idade, né? Existe aí toda uma história por trás dele, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, e trata da viagem de Vasco da Gama às Índias, o grande feito português. Essa publicação aí dos Lusíadas, né, é praticamente 8 anos antes do falecimento de Camões, né, que morre em 1580. Coincidentemente, também nós datamos o fim do classicismo, né? Fim só como uma referência, como data, né? Porque a gente não tem exatamente isso. Hoje acabou o trovadorismo, amanhã começa o classicismo. Não é assim. E só para pontuar que essas viagens, Camões escolhe, né, a grande viagem, essa viagem de Vasco da Gama, mas nessa saga serão misturadas outras viagens que foram feitas com outras conquistas, com outros avanços, mas que ele transforma em uma só. Então, nós temos também, né, bem evidente, os ideais renascentistas, a expansão do império, e aí a gente tem até uma certa mistura, né, entre a ideologia conservadora medieval, né, representada pelo Velho do Restelo, que nós vamos falar, e mostrando, né, os perigos do expansionismo e essa necessidade de expansão de novos mundos e de uma vitória antropocêntrica, né, uma centralidade humana em suas conquistas. Nós temos também muito importante aí o uso da mitologia pagã. Então, vejam que no classicismo a gente tem, sim, uma convivência entre alguns preceitos ainda cristãos religiosos, mas com destaque para o paganismo, né, para o racionalismo, como nós falamos. Então, a mitologia pagã com interferência de várias entidades mitológicas com o ideal cristão de cruzada, né? Então, só que é um fato, né, interessante é que Camões, de uma maneira bem sábia, vai conjugar aí valores cristãos com essa parte mitológica. Se não fosse assim, talvez a obra nem pudesse ser liberada, né, aprovada pela Inquisição. Então, embora ele use uma narrativa paralela que se comunica, é claro, com a narrativa principal de Vasco da Gama, cristão, que atribui os feitos que ele conquista a Deus. Se não fosse essa estratégia, né, a gente não poderia ter, de repente, aí, conhecimento desta obra. Então, essa junção entre o mitológico pagão e cristão vai aparecer na obra de Camões. Bem, nós temos um tom épico, né, que é claro, trabalhado a partir das navegações, né, e esses navegantes são guerreiros, são os heróis, mas a ideia de heroísmo do épico é a representação de uma nação, dessa nação portuguesa. Nós temos um evento trágico, que daqui a pouco eu vou falar, que é em torno de Inês de Castro, né? Também o gigante Adamastor, que é a representação máxima aí dos perigos por que os portugueses passam, e é considerado aí o símbolo, né, da rejeição amorosa. Nós temos a objetividade, é importante destacar aí, que descreve a natureza dos conhecimentos geográficos, literários e históricos, com uma subjetividade em torno de digressões que o poeta faz sobre a vida.
ele levou um bom tempo para escrever e escreve essa obra em cárcere, né? Quando e isso tem registro histórico, né? Esse evento em que ele tem um confronto com um empregado da corte e é preso, né? Em razão disso, fica um ano. E assim, há momentos diversos, né? Inicialmente o encanto e a exaltação dessa nação portuguesa e já no final uma certa decepção até, né? Então, porque também Camões participa da glória e da derrocada portuguesa, né? Ele começa a vislumbrar isso. Nós temos muito forte, né, o ufanismo, que é o orgulho nacionalista, a exaltação desse povo português, e isso é uma característica, né, presente na antiguidade clássica para os épicos, para a construção de um épico. O espírito clássico de apropriação de ideias, de modelos, que não é exatamente uma relação de cópia, mas nós chamamos de emulação, como a capacidade de se apropriar, de entender uma grande produção e reproduzi-la com o seu próprio estilo, né? E foi o que Camões fez. Então, nós temos aí essa obra de referência, né, de Virgílio e também Homero, né? Virgílio com a Eneida, Homero com Ilíada e Odisseia, e ainda, dada a capacidade de fazer uma análise existencial que Camões vai fazer nessa obra, né, nós temos uma certa antecipação até mesmo da nossa próxima escola literária, que é o Barroco, né? Então, características de tensões, de dualidade, de conflitos, de dor. Aqui um pouquinho só da trajetória dessa viagem de Vasco da Gama, tá? Nós temos uma viagem que começa em Moçambique, né? E que passa aí por Melinde, depois nós temos a história de Portugal, isso aí são a descrição dos cantos, né? De cada canto, que são 10, até a viagem de volta. Então, só para vocês mais ou menos traçarem essa linha geográfica no mapa. Na estrutura dos Lusíadas, nós temos, então, 10 cantos, né? Cada um deles com aproximadamente 110 estrofes. O canto mais curto é o terceiro, 87 estrofes o mais longo, né? Alguns dados. Nós temos um poema que contém 1.102 estrofes, mas um total de mais de 8.000 versos, né? E uma regularidade entre as de oitavas, né? Estrofes de 8 linhas, né? E que obedecem aí esse esquema ABA, ABCC. Vejam só que trabalho fazer uma produção com esse rigor, né? Com esse formato. Nós temos também rimas com uma repetição fonética, né? Sonora aí, chamada oitava heróica, versos sáficos, né? Que se repetem, né? E sáficos aí vem de Safos, que é uma referência a uma poeta grega que eu já mencionei para vocês. Então, assim, é uma estrutura muito bem construída, não só na parte do conteúdo, da produção, mas também da estrutura, por isso que é tão grandiosa. As partes dessa produção, nós temos a proposição, que é a introdução da obra com a apresentação temática dos personagens, a invocação, que é quando o poeta pede ajuda às ninfas, né, para que possam servir de inspiração para ele. Nós temos a parte da dedicatória, que é uma obra dedicada a Dom Sebastião, que vai ser até mecenas, né? Vai ser aquele que faz com que Camões possa publicar a obra, daí, né, esse sentido da dedicatória.
A narração que ocupa boa parte dos cantos 2, né, a 9 aí, nós temos o epílogo, que é a conclusão, é o canto 10, e aqui uma imagem dessas navegações do século XVI. Na primeira proposição, eu tenho esse início, né, aí exatamente o início da obra, que eu vou ler para vocês. Então, como proposta, como uma colocação do contexto, né, do início dessa saga. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Há um tom de exaltação, de grandiosidade a esse feito, né, dos navegadores, e como ele fala, nunca dantes navegados por mares, por lugares, né, mostrando aí esse valor, né, do povo português. Depois ele vai mudar um pouquinho o tom, eu só estou buscando aqui na minha, se vocês enxergam, né, no meu livro, esse início também, que é interessante, que diz assim: cesse do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano. Quer dizer, a saga que ele vai contar do povo português é maior do que as outras anteriores e antigas. Então, ele realmente exalta aí essa nação lusitana. Aí nós temos a invocação das Astágides, né? Que são ninfas especialmente relacionadas ao mar. Então, vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenham inveja as de Hipocrene. Febo aí é o mesmo que Apolo. O Camões vai usar os nomes mitológicos na cultura romana, latina. Hipocrene seria a fonte de inspiração para os poetas. E aqui a dedicatória a Dom Sebastião, que eu falei, né? Em Portugal é muito recorrente a criação mítica do sebastianismo, porque Dom Sebastião vai desaparecer em uma batalha, né? E cria-se esse mito do retorno de Dom Sebastião. Então, aí o rei, né, jovem, que assume bem jovem o trono. Vós, poderoso rei, cujo alto império, o sol, logo nascendo, vê primeiro veio também, no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro, vós que esperamos, julgo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Coloquei a observação aí que desce é escrito dessa forma, no original. Já conversamos a respeito dessa linguagem, especialmente de Camões, né, que dá uma noção da variação histórica ou diacrônica para a gente, né, de alguns termos, vocabulários que mudaram com o tempo. A narração, né, de fato. Então, nós temos no canto 1, né, na primeira parte, aí, no primeiro canto, Vasco da Gama e sua esquadra encontram-se na costa sudeste do continente africano, ali localizado mais ou menos entre Moçambique e Madagascar. E nós temos também ali o concílio dos deuses, sob o comando de Júpiter, Júpiter no latim, ou Zeus no grego. E é justamente esse concílio que vai decidir se eles estarão a favor ou não, se eles vão permitir essa saga, essa navegação. É decidido que sim, mas aí Baco se opõe,
né? Baco ou Dionísio, o deus das festas, né? Mas também o que é que acontece? Baco é o deus das Índias. Então, ele não quer que os portugueses possam fazer essa descoberta, essa expansão, né? Para não perder o seu posto. A pior coisa para um deus é ser esquecido. Então, esse temor de Baco faz com que ele se coloque contra os portugueses e vem Vênus ou Afrodite que se coloca a favor. E essa parte é a mais dinâmica e é a que vai ali interferir, modificar o rumo das ações, da narrativa desses personagens, né? Que são os mortais. Aqui é só uma imagem do Concílio dos Deuses. E a narração, né, também continua no canto 2. Assim como para Gil Vicente, o Mouro muçulmano tem um valor menor e até uma imagem muito pejorativa, também isso vai transparecer na obra de Camões. Então, aqui nós temos, entre os mouros, né, Vasco da Gama recebe falsas promessas, isso com a interferência sempre de Baco, ou deus Dionísio. E Vênus vai até Zeus ou Júpiter, né, e pede ajuda a favor dos portugueses. Mercúrio, que é o deus mensageiro, vai a Melinde, né, que é o lugar em que os portugueses, para onde os portugueses estão indo, espalha notícias do heroísmo português. Então, lá eles já são bem recebidos, né? No próximo canto, nós temos uma narrativa de Vasco da Gama sobre a Europa ao rei de Melinde, e aí é interessante porque nós estamos numa narrativa épica, já com uma narrativa também mitológica, e dentro dessa narrativa, Vasco da Gama passa a fazer outra narrativa histórica real, né? Dos feitos portugueses, dos grandes marcos e acontecimentos desse período, né? Então, é uma parte muito rica em que ele dá detalhes sobre as origens portuguesas. Então, acaba sendo uma obra não só literária, no sentido de fazer uma recriação da realidade, mas também de um nível informativo muito alto, histórico, de uma referência histórica. Então, nós temos o destaque aí para a história de Inês de Castro. Quem foi Inês de Castro? Lá em Gil Vicente aparece uma outra Inês, por favor, não confundam, que é a farsa de Inês Pereira, né? Aquela personagem que quer se casar com um determinado modelo, né? Que busca um determinado modelo de marido, mas a Inês de Castro aqui é uma dama do reino de Castelo, espanhol, e ela, na realidade, é uma dama de companhia, ela é da nobreza, né? Mas é uma dama de companhia de uma prometida de Dom Pedro, não o nosso Dom Pedro, né? Daqui, anterior, e Dom Pedro, né, se casa com Dona Constância, mas é apaixonado por Inês de Castro, e eles vivem um romance, né? E quando a rainha morre, Pedro quer se casar com Inês, mas aí, por conta de interesses políticos, o pai, Dom Afonso, né, vai ser contra esse casamento, e ele é impedido também de se casar com ela, porque são primos, eles têm um parentesco. E há o temor de que ela, pertencendo aí a um outro reino, né, Espanha, possa interferir e acabar, né, com o poder ali do Reino de Portugal. Então, era praticamente essa a justificativa. E aí, o pai de Pedro, né, é levado a concordar com com a morte, né, de Inês de Castro, com o assassinato dela, na realidade, e isso é feito quando o filho está fora, em viagem, e
Pedro se revolta, né, bastante aí com essa morte da amada. Eles se casam, né, escondido antes de todo esse fato, né, já tinham filhos. E aí existe uma história que é lendária, né, que mistura realidade com algum acréscimo mítico aí, né? Que acho que vocês já ouviram falar, Inês é morta, né? O que fazer agora? Inês é morta. E Inês de Castro é tida como a rainha, né? Que foi rainha depois de morta. Por quê? Reza a lenda, né? Que Dom Pedro foi, né? Se vinga dos assassinos de Inês, e assim, de uma forma bastante perversa, né? Tem uma descrição. Fernão Lopes vai descrever essa história lá nas crônicas, vocês se lembram, né? Na parte da era medieval, da Segunda Era Medieval, né? A parte da historiografia, das crônicas. Então, o Fernão Lopes descreve também essa história, e depois ela é resgatada por Camões. Então, nós temos aí esse homem, né? Que, com essa grande dor, né, da perda da amada, que vai, não satisfeito só em se vingar dos principais mandantes do crime, né, o restante da nobreza, ele faz com que esses nobres beijem a mão dessa mulher depois de morta. Depois de morta, ela vai ser feita rainha. Ele manda desenterrar, colocar no trono, e os nobres são obrigados a beijar a mão dela. Isso é uma história, né? A gente não sabe, tem sim os fatos, né, em relação à vingança dele, mas com esses detalhes a gente não tem certeza do todo. Aqui uma imagem sobre esse episódio de Inês de Castro, e continuando essa narrativa, né, de Vasco da Gama, que chega aí a falar desses reinados, dessa parte histórica, né, da dinastia de Borgonha. Também ele vai narrar os empreendimentos, os primeiros empreendimentos marítimos, né, tentados por Dom João II, e o sonho de Dom Manuel, que enxerga, né, Portugal como o grande desbravador desses mares. Nós temos um personagem muito importante para essa narrativa aí, que é o Velho do Restelo. Então, assim, a narrativa ela não é exatamente cronológica. É nessa parte, no canto quarto aí, que nós temos o início das navegações, o início da viagem, né? Quem é esse Velho do Restelo? É aquele que vai lembrar dos perigos do mar, da loucura que é deixar, né, uma nação, deixar as noivas, deixar as mães, as mulheres, deixar o seu local para se aventurar no desconhecido. Então, o Velho do Restelo é símbolo do conservadorismo e de uma cautela, né, de uma prudência, de um temor. E aí, né, o retrato do Velho do Restelo, essas viagens saem exatamente aqui, ó, dessa parte que eu estou, né, de Belém, essa é a representação do Restelo. E nós temos depois próximo canto, né, onde uma parte em que essa esquadra já segue para o sul e contorna o oeste do continente africano, né, passa por uma tempestade, e aí vem o local mais perigoso, chamado hoje de Cabo da Boa Esperança, mas antes era o Cabo das Tormentas. E aí sim que existe esse gigante Adamastor, que é o lugar de maior perigo, por onde outros navegadores tentaram ultrapassar e não conseguiram, né? O bojador. Quem quer passar além da dor tem que passar pelo bojador, que é exatamente esse símbolo aí da grande dificuldade. Então, numa versão mítica, né, o gigante Adamastor é filho da terra e se apaixona pela líder das Nereidas, que é Tétis, e não é correspondido. Quando ele dá uma investida mais forte em cima dela,
é castigado por Júpiter, ou Zeus, e é tornado uma rocha. E, em vingança, né, a isso, esse triste fado dele, essa triste história, ele vai impedir que outras pessoas, outros navegantes passem por ali. Então, o gigante Adamastor, símbolo do amor não correspondido, desse amante, né, que sofre. Depois nós passamos, terminamos toda essa narrativa e o rei de Melinde oferece um piloto, né, um condutor a Vasco da Gama para chegar às Índias, que é o que ele pretende. Mas aí vem novamente Baco, né, interferindo, e tenta convencer Netuno, né, que é o símbolo, né, o deus do mar, Poseidon, a exterminar os portugueses. Diante disso, vem Vênus, sempre a favor dos portugueses, convoca as Nereidas, que seduzem os ventos e conseguem mudar o rumo da viagem e fazer com que essa esquadra chegue à Índia, né, a Calicut, né? Então, os portugueses novamente conseguem mais essa vitória, esse avanço com a ajuda de Vênus. Depois, nós temos a chegada, finalmente, a Calicut. Vasco da Gama é recebido pelo governador de Malabar, né? Aí já na Índia. Paulo da Gama começa a explicar uma parte cultural, as pinturas do navio, mas para falar da tradição artística portuguesa, né? Daí a riqueza dessa obra, com uma vasta descrição histórica, artística. E Baco se disfarça de Maomé, sempre essa menção aí ao Mouro, né? E age novamente contra os portugueses. Nós temos no próximo canto, né, penúltimo, um intérprete mouro vai avisar Vasco da Gama sobre as ciladas contra ele, sobre essa armadilha de Baco, e Vasco da Gama consegue se libertar, triunfante, vai para Portugal, para a viagem de volta, né? Em recompensa, Vênus acaba colocando esses navegantes numa ilha paradisíaca, né? A Ilha do Amor. E é um momento de hedonismo, um momento menos tenso que tem esses navegantes, né? E uma premiação. Então, Vênus é recebido por Tétis, ali a líder, né, das Nereidas. No último canto, nós temos aí os portugueses sendo recebidos por um banquete, né? E Tétis faz previsões gloriosas sobre o povo lusitano, e diante de uma máquina chamada Máquina do Mundo, né? Aqui nós temos o final, aí já tem uma mudança de tom de Camões, né? Num tom pessimista em relação aos rumos de Portugal, e ele diz o seguinte: não mais, musa, não mais que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não que essa metida no gosto da cobiça e na rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Ele acusa esse povo de ser surdo, endurecido, né? E a cobiça só pelas conquistas. Então, aí a gente vê uma face, né, grandiosa inicialmente das navegações, mas que termina também com esse aspecto negativo da cobiça, da ambição. Aqui uma representação dessa máquina do tempo, com uma fala, né, de Tétis, e essa representação é ainda uma percepção geocêntrica, né? A Terra como centro do universo, numa perspectiva ainda não heliocêntrica do universo, desse sistema. E como perceber esse épico, né, no nosso universo de hoje? A gente pode até achar muito bacana toda essa saga heróica, mas ela já não tem uma proximidade tão grande assim com o nosso cotidiano. E aí nós temos uma obra do início do século XX, uma grande obra, né, de James Joyce, do irlandês,
que escreveu Ulisses. E esse título aí não é à toa, é uma referência direta à Odisseia, né? E, de fato, na obra, que tem quase 1000 páginas, Joyce vai trabalhar recuperando os capítulos da Odisseia, né? Que são as aventuras do Odisseu, de Ulisses, durante a Guerra de Troia, até voltar para casa, depois de muitos anos, né? E a amada que o espera, né? Penélope. Então, cada personagem aí vai acabar sendo uma referência a esse épico, né? E, assim, o Ulisses não tem nada do épico tradicional clássico, né? Na realidade, são 1000 páginas para falar de um dia do cotidiano ordinário de um homem chamado Leopold Bloom, né? E sua mulher, Molly Bloom, que representa Penélope, né? E tem aí uma outra referência também no épico, com outro personagem. E eu venho, então, de uma saga de um herói grandioso, perfeito, para um homem comum, né, e cheio de defeitos do cotidiano, né, do mundo contemporâneo. Essa sacada, né, dessa obra, que é uma obra de referência universal, né, que nós temos aí recuperando esse épico. Para terminar com uma frase de Camões, né, em que ele diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. E é isso mesmo. Então, fico por aqui. Esperamos vocês numa próxima aula, né? Nós já vamos partir para o gênero crônica, que é um aspecto contemporâneo do nosso cotidiano, né? Então, Ulisses, de Joyce, é exatamente a descrição dessa nossa vida diária. E obrigada aí pela presença de vocês, paciência, até a próxima.